Shalom! Nós agora vamos nos voltar e nos concentrar sobre o papel da divindade na historiografia, tá? Na historiografia. A cosmovisão de um historiador, ela vai ter algumas implicações de longo alcance, implicações essas de grande fomentação, inclusive, tá? E vai ter uma implicação de longo alcance dentro da concepção da sua história e principalmente no registro dessa história, tá? Até o iluminismo, tá? Era comum que a cosmovisão das pessoas fosse totalmente sobrenaturalista, ou seja, transcendente, tá? E era comum que a cosmovisão das pessoas fosse pautada de um papel, admitindo-se assim um papel da divindade, né? Defendendo o papel da divindade, que era comum, e claro, a crença em acontecimentos que desafiavam uma explicação trivial. Com o iluminismo e a filosofia de Descartes, Spinoza, Hume, Voltaire e Hegel, nós vamos ver que vai ocorrer uma mudança significante, porque o método histórico crítico vai nascer e vai ser resultante de um pressuposto ou de uma pressuposição que vai levar em conta outros fenômenos semelhantes. Todos os fenômenos também históricos vão ser realçados e repensados e estarão sujeitos a experiências de cunho análogas, tá? O método então vai sugerir que só pode ser aceito como verdadeiro aquilo que é possível semelhantemente, tá, a uma comprobabilidade. Tá? Uma outra questão também é que o método vai defender que a causa e efeito naturais na história precisam ser aplicadas, tá? E essa é a grande saga, ou a grande parte, ou grande mola propulsora dessa proposta metodológica histórico-crítica. Então, o método sugere que pode ser aceito um verdadeiro aquilo que é possível comprovar empiricamente. Aquilo que se pode comprovar empiricamente pode ser considerado verdadeiro. E então ele vai tratar apenas, nesse aspecto, a causa e o efeito como naturais na história. E com isso, o ímpeto positivista, tá, vai nascer e vai criar uma base de análise racional. E criando uma base de análise racional, vai automaticamente reivindicar ser suficiente e ter autoridade. E a autoridade é essa que vai levar ao fim ao enfraquecimento vamos dizer assim, explicações metafísicas que eram oferecidas para acontecimentos históricos e que eram características históricas da teologia pré-acadêmica. Uma outra questão também é você pensar no resultado. E esse resultado é que a cosmovisão da nossa sociedade contemporânea diferia, ou vai diferir radicalmente de uma cosmovisão dos historiadores antigos. Tá? Embora os antigos não negassem a existência da causa e do efeito naturais na história, eles estavam muito mais interessados no papel divino na história. E eles entendiam que os acontecimentos, eles tinham aspectos metafísicos e não apenas empíricos, e que os metafísicos eram mais importantes e significativos. Então, a realidade dos acontecimentos, elas eram maiores do que uma forma observável e até empírica. E a reação de um historiador de ímpeto moderno era que a historiografia transcendental, ela antiga, ela era considerada principalmente, vamos assim, momista, porque era
totalmente de cunho israelita, tá? E podia ser ela um fornecimento de informações consideradas confiáveis, porém estava cheia de mitologia, tá? Então era uma reação essa de um historiador que estava pensando na questão da historiografia empirista, que poderia ser uma proposição que fomentava principalmente informações consideradas provetosas para uma reconstrução de alguns tempos e acontecimentos dentro do transitar histórico dos povos e de também locais específicos, regiões específicas. Então, quando estudamos a historiografia de uma cultura pré-iluminista, é importante reconhecer o ambiente cognitivo em que ela está inserida e dentro do que ela está propondo, tá? E outra questão também é reconhecer esse ambiente cognitivo, é reconhecer que ela orienta, respeita uma integridade, que ela tem uma história. E no mundo antigo, principalmente, o ambiente cognitivo, esse ambiente da intelectualidade, era um ambiente em que a atividade diretiva da divindade era de importância primordial. E essa ideia vai bem além do reconhecimento das intervenções sobrenaturais e também intervenções ocasionais. Então, aliás, até mesmo de palavra ou até de intervenção, se torna inadequado pensar que os acontecimentos históricos, tá, não são causados sobrenaturalmente. Na concepção do mundo antigo, ou principalmente do Antigo Oriente, e do Antigo Oriente Próximo, principalmente, mesmo as ocorrências naturais eram resultados da atividade divina, tá? É bom até ressaltarmos isso, e até vou repetir aqui, que na concepção do Antigo Oriente Próximo, mesmo os acontecimentos naturais eram resultados de uma atividade divina para os membros dessa sociedade. Então, nos registros históricos do Antigo Oriente Próximo, tá, não afirmava-se uma revelação sem ser uma revelação da divindade. Não mostrava-se grande interesse em decidir, assim, atividades e tratar de um discernimento das atividades dos deuses. A natureza era uma natureza politeísta, de uma religião sincretista do Antigo Oriente Próximo, que impedia esse desenvolvimento de qualquer conceito que fosse de plano divino singular e que viesse a abranger toda a história. Então, na melhor das hipóteses, a dinastia que reinava era a dinastia que discutia, que poderia se identificar um plano principalmente divino que viesse a estabelecer e sustentar aquela dinastia. Então, alguns documentos eram observadores de um passado distante em busca de um padrão, principalmente, que viesse a ter uma condução propulsora e uma condução articuladora e que viesse a traçar o perfil da sociedade antiga e principalmente do povo e dos povos do Antigo Oriente Próximo. Obrigado a todos.